Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. E claro, navegue no 4.5G da Claro, até 10 vezes mais rápido. Claro. Deixe o sol entrar. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 ou 524 na Claro Net TV, aqui para o estado do Rio Grande do Sul. E também para o nosso estado e para o mundo todo através das nossas plataformas digitais. Você pode acompanhar a programação real time da RDC TV através do nosso site, rdctv.com.br. Se você acrescentar /ao vivo, você já tem acesso direto no player do site com a programação ininterrupta da RDC TV. Se você preferir lives dos programas, como agora nós estamos com a live do Virando o Jogo, você acessa as nossas redes sociais. Para todas elas, Twitter, YouTube ou Facebook, você digita RDC TV Digital que você vai estar conectado, linkado conosco. E lembrando também que nós temos o nosso Instagram, onde você pode participar das promoções aqui da RDC e também saber das novidades, do que acontece aqui internamente na RDC TV. O Instagram também, você digita RDC TV Digital. E muito importante, sempre que você entrar em contato conosco aqui na RDC, diga de qual cidade que você está nos acompanhando, de qual cidade que você é, qual cidade que você mora. Mesmo que você esteja aqui em Porto Alegre e nos acesse pelas redes sociais, diga lá, como agora no Facebook, por exemplo, se você participar do programa aqui, interagindo conosco no Virando o Jogo pelo Facebook, você coloca de onde que você está falando ou está digitando, o melhor dizendo, tá certo? Para a gente ter esse mapeamento de onde que vocês estão acompanhando a RDC TV. Virando o Jogo, sempre com muitos assuntos, muitas análises, muitos debates. Nós estamos hoje aqui com o Diogo Rossi. Boa noite, Diogo. Tudo bem, Rogério? Convidados, boa noite. Professor Leandro Brandão. Tudo bem, Brandão? Tudo bom, boa noite. Hein? Como é que está nessa fase aí? A academia fechada, mas está ralando, que eu tenho acompanhado aqui pelo grupo aí dos alunos lá do tá ciclo 21. Com os treinamentos online, né, Rogério? Até me surpreendeu que agora aumentou bastante o número de alunos online, né? Da outra vez foi muito poucos alunos, né? E agora a gente está com bastante gente fazendo os treinos, porque estavam frequentando a academia naquela limitação dos quadrados, né? Dos 16 metros quadrados. E a gente conseguiu manter as aulas da forma online, né? Mas queremos que volte, né? Queremos que volte a academia de uma vez. Em breve. Muito bem. E nós estamos recebendo aqui no programa hoje o especialista em marketing esportivo, o Gilmar Machado. Daí, Gilmar, tudo bem? Há quanto tempo, hein, rapaz? Hã? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. Desde a inauguração da Arena, né? Do evento da inauguração que nós tivemos junto. Sim, depois tu sai mundo afora aí, né? Sai camperiando pelo mundo afora. Onde é que tu andavas agora? A gente estava morando na Austrália, em Melbourne. A gente passou um ano lá, morando eu e minha família. Minha esposa estava fazendo um pós-doutorado. E aí eu e minha filha acompanhamos ela e aí eu já estava nessa vida virtual que hoje a gente estava falando muito aqui, a gente já estava com isso muito presente na nossa vida lá. Sim, mas tu também estava trabalhando lá na Austrália. Sim. Trabalhei na Tênis Austrália por um período lá, mais especificamente forte na época do Australian Open de tênis. Olha, aliás, o Gilmar, nós tivemos um evento aqui em Porto Alegre. Que ano que foi aquele evento do Parcão, Gilmar? 1998. 1998, não é? Que tu foste... Era tu e o Enio? Nós tínhamos tu uma e o Enio sociedade... Moreira? Exato, né? Na Pro Tênis, nós tínhamos a sociedade, eu e o Enio Moreira, a gente organizou aquela... Grande cabeça. Grande cabeça, aquela histórica Davis Cup. Brasil contra Espanha, né? Com Guga, Correia e... Sim, mas foi loucura. Aquilo realmente foi uma loucura o que vocês fizeram no Parcão, porque vocês construíram uma arena. E era uma arena que... Qual era a altura daquela arena? Eu não sei te dizer a altura, mas cabiam 20 mil pessoas naquela arena, né? Eu só sei que para eu chegar lá em cima eu subi um monte, rapaz. Tinha alguns degraus. E realmente você ficava numa projeção como se tivesse... vamos pegar Roland Garros, alguma coisa assim, como se fosse uma arena de final
né, de Master, né? Não, foi aquele final de semana foi um espetáculo em Porto Alegre, né? Nós tivemos a Copa Davis, tivemos Pavarotti com o Roberto Carlos, lembra? Foi uma loucura, né? Porto Alegre estava no meio do mundo. Aliás, o tênis não é só a tua praia, né? A tua praia também é o futebol. A gente está falando de arena, a gente tem que lembrar da inauguração da Arena do Grêmio. Mais especificamente é o marketing dentro do esporte, né? O marketing esportivo. Então é essa, sim. E, sim, eu trabalhei 12 anos na Federação Internacional de Tênis como supervisor da federação, controlando todo torneio profissional de tênis tem um supervisor, ou da ATP ou da Federação Internacional, da ITF. Minha área era a América Latina, México para baixo, todos os países. Eu estava vendo o teu currículo aqui, tu tivesse no Juventude também, Gilmar? Sim. Quando eu saí da Arena, aí nós fomos fazer um projeto no Juventude. Fiquei 2014 e 2015 lá no Juventude, lá coordenando a área de marketing. Fizemos um trabalho bem bacana no Juventude. Já era o Valtinho? Já era o Walter Dalzotto Júnior? Não era ele. O Walter entrou depois. Ele entrou agora, né? Entrou recente. Ele o Walter é da temporada passada. Sim, mas eu digo porque ele estava no marketing uma época, na vice-presidência de marketing. Não, ele não estava. Quando nós chegamos lá, deve ter sido depois. Era o Demore, o presidente. Mas vamos falar de futebol um pouco, justamente nessa área aí, porque nós estamos retomando o Campeonato Gaúcho na próxima... Confirmado agora, né? Agora está confirmado. Vai ser quarta-feira, 21h30, transmissão da RBS TV, como se previa. Aliás, o Campeonato Paulista também está recomeçando, né? Dia 22. Então, que coisa, né? E a gente não se dá conta disso. Estão tão juntinhos os governos. São Paulo, Rio Grande do Sul, sempre... Depois, quando eu falo que os dois governadores estão juntinhos, o Dória e o Eduardo Leite, tem gente que fica desconfiada comigo, fica calungada comigo. Mas então, sempre os dois estão correndo junto, estão correndo juntinho ali, lado a lado, mãos dadas. Mas, enfim, o que nos interessa é que comece o campeonato. E nós ontem já debatimos aqui, o Diogo até tem uma perspectiva negativa para o campeonato, né? Tirando, por exemplo, Santa Catarina, que recomeçou e teve que parar. Rio de Janeiro também, né? Parou 5 dias. Mas o Rio de Janeiro era uma briga política, né? O Rio de Janeiro estava acima dessa questão aí. Não teve muitos jogadores testados, como foi o caso da Chapecoense, que motivou. O próprio Volta Redonda entrou em campo com 3 jogadores, né, que tinham sido testados minutos antes, né, com coronavírus, mas tudo bem, E né? saiu o jogo. Alguns absurdos acontecem. Saiu o jogo. Então aconteceu. No caso do Dória e do Eduardo Leite, que está citando, Rogério, por exemplo, 2 absurdos, né? Enquanto São Paulo vive uma realidade completamente diferente da nossa, né? O futebol está voltando nos 2 lugares concomitantemente. Eu fico preocupado, né? Mas tudo bem, vamos lá. Tem futebol quarta, tem Grenal. Sim, só tem o seguinte detalhe, a gente tem que prestar atenção nos índices, porque os Cavaleiros do Apocalipse estão aí. Os índices do terror são jogados a toda hora. Por exemplo, o Rio Grande do Sul aumenta o número de casos contaminados. Isso é verdade. E de mortes também. Né? Isso é verdade. Bom, de morte vai ser natural. Agora só tem o seguinte detalhe. Os casos de cura estão aumentando no início. Isso é que tem que se prestar atenção. Se houve alguma mudança de protocolo, eu não sei. Confesso que eu não sei. Mas isso está aqui, eu recebi hoje, inclusive, esses números, tá? Aumento de casos, é evidente, até porque nessa época do ano os casos aumentam por conta do inverno. Aliás, deixa eu dar um outro número aqui, que eu também recebi, que me parece extremamente importante e que não é quase divulgado. Deixa eu ver aqui. Muita coisa para que eu recebo aqui. Aqui. Os dados de óbitos por doenças respiratórias. Eu não gosto muito de entrar nesse assunto, de ficar falando, mas como está ligado com o futebol, e o Diogo fez referência a isso, aqui, eu recebi aqui os dados do Cartório de Registro Civil do dia 16 de março até o dia 10 de julho. 10 de julho foi sexta-feira passada. 10 de março, né?
Óbitos por doença respiratória no Rio Grande do Sul. Esses dados não são meus, não é dado perdido em internet, são dados do Cartório de Registro Civil aqui do Rio Grande do Sul. Óbitos por doença respiratória no estado em 2019, 7.082. 2019. Nesse mesmo período, em 2020, 6.652. Ou seja, nós tivemos este ano uma queda de 6% no período. Tivemos menos 430 óbitos por doenças respiratórias nesse período. Esse é um dado. Em Porto Alegre, do ano passado para esse, nós tivemos 1.433 o ano passado e 1.307 neste ano, 8,79% menos. 126 óbitos a menos de doenças respiratórias nós tivemos em Porto Alegre. Pode-se considerar que tudo que está se fazendo aí, né, de cuidados tem favorecido a essa diminuição de óbitos também. É evidente. Mas é só para que não se tenha sempre... não se tenha o terror sempre instalado. Eu faço sempre questão disso, até porque eu convivo na minha família, né, com esses medos que eu digo tem que estar presente, o receio, o cuidado, mas o exacerbado, o exagerado, eu não concordo. Mas vamos voltar para o futebol, então. Vamos voltar para o futebol. Como é que nesse meio todo vai poder se potencializar esse Campeonato Gaúcho, que são só quantas rodadas? Seis datas? Não, 3 rodadas e 7 datas. 7 datas no total. Isso. Hein, Gilmar? Neste momento, não foge muito do que nós temos falado, dos acontecimentos que estão aí à tona, que são utilizar as mídias sociais, utilizar esta outra forma de pensar que os clubes vão ter que começar a trabalhar. Por quê? Porque nós falamos há pouco, então um dos motivos da nossa conversa seria a MP, né? A MP 984, que nesse momento dá oportunidade ou dá um start para os clubes colocarem esse novo marketing virtual, essa nova área digital que antes ela era, digamos assim, um apêndice do marketing. Hoje ela passou a ser, neste momento, é o principal. Ali na frente ela vai ter que ter uma importância muito maior ou quase igual ao marketing principal. Ou seja, neste momento os clubes não têm outra alternativa, eles vão ter que trabalhar somente nesta área do digital, porque eu não acredito que o Campeonato Gaúcho, com 7 datas, né, consiga ter alguma que tenha público. Eu acho que até o final do ano a gente não chega com público. Então, nesse momento, você tem que trabalhar nessa linha. Tu comentaste agora há pouco sobre a questão do Juventude, quando a gente esteve lá. Eu tenho observado os clubes, quem é que está trabalhando, quem não está trabalhando. Por exemplo, o Juventude é um clube que está lá fazendo um belo trabalho, eu tenho notado, estão lá trabalhando dia a dia com o torcedor, com o interessado, com o associado, com toda a gama do pessoal que gosta de Juventude, eles estão buscando, e outras pessoas também, chamando interesse de outras pessoas. Então, é nisso que eles vão ter que começar a trabalhar. Eu não sei como é que vai funcionar o Campeonato Gaúcho, eu não acho que vai acontecer como no Campeonato Carioca, que os clubes vão desrespeitar os contratos anteriores. Eu acho que aqui a coisa vai continuar sendo com o contrato já estabelecido com a federação. Aqui é fechado a tá federação, tudo tranquilo, com exatamente. Os clubes é RBS. Não tem nenhum clube que não tivesse, como o caso do Flamengo no Rio de Janeiro, que não tivesse firmado o contrato. Exato, ou seja... Só tem uma mudança, né? Porque antes o Campeonato Gaúcho só transmitia jogos da dupla Grenal e alguns jogos do Brasil e do Juventude. Com a mudança agora, a RBS vai ter que encontrar uma maneira de transmitir todos os jogos, né? Nem que seja por internet, porque as rádios locais elas precisam da imagem para transmitir os jogos, e como elas não têm como ir para o estádio, a RBS vai ter que dar um jeito de transmitir. Então,
Só tem essa mudança, o que é positivo, É muito na minha positivo, visão. é Porque muito vai positivo. ter alcance, Vai ter né? uma geração de imagem, né? Isso. O que se vai se tratar essa geração de imagem, e isso pode dar, pode ser feito um acerto, talvez, da RBS, detentora dos direitos, com o clube mandante, talvez de já iniciar alguma coisa, dos clubes começarem já a se preparar para iniciar uma forma de ativação dessa possibilidade, dessa plataforma. Isso seria muito interessante o que o Diogo enfocou, que a RBS, nos próximos dias, já definisse uma tabela de transmissão. Porque isso vai ser importante para o campeonato. Porque nós vamos ter jogos que serão transmitidos pela TV aberta. Tá? Nós vamos ter jogos que serão transmitidos em canal fechado. Por exemplo, quinta-feira pela manhã, quinta-feira da semana que vem, 11 horas da manhã, tem Caju. Sim. A minha dúvida é onde ele vai ser transmitido. Onde vai ser transmitido. Então, pode ser que seja no pay-per-view. Porque, na realidade, nós temos... Talvez seja pelo Juventude, né? Porque o Juventude é Série B. Então, se o jogo for mandante ou Juventude, eu não tenho certeza se o Juventude é o mandante, eu acho que até que é o mandante o Juventude. E aí o jogo é pay-per-view, porque o Juventude é Série B, né? Série B tem pay-per-view. Juventude e Brasil são Série B, tem canal fechado. Tudo bem. Se fosse o Caju, ao contrário, não por seria. Por integrarem a Série B. Isso, é o contrário. É jogo Campeonato Gaúcho. A gente Sim, mas é porque fazendo o a distinção Caxias, para deixar bem claro. Caxias Série D não tem direito à transmissão de jogos, Ipiranga Série C também não tem direito, pelo menos no contrato inicial, né? Não tinha transmissão de canal fechado. Né? Agora tem essa questão do canal fechado, o Juventude é Série B, talvez o Caju seja no pay-per-view, e se não fosse, né, o Juventude mandante, aí a RBS já tinha confirmado que vai ter que transmitir os jogos, porque eu fico imaginando como é que a Rádio Caxias, por exemplo, vai transmitir o jogo se não tiver imagem, né? Vai ter que transmitir pelo G1. Eu acho que sim. Vai ter que Para ser isso pelo eles vão G1. ter que fazer a geração, e fazendo a geração Sim. eles vão passar em algum local, né? Isso. Eu acho que aí estaria já uma grande oportunidade já para iniciar um processo desse de fazer algo diferente, quem sabe, já iniciar um processo de passar esse pelo YouTube, pelo Facebook ou alguma plataforma. Daqui a pouco quem somos nós aqui para ensinar qualquer coisa, né? Pelo menos eu. Mas daqui a pouco para a própria RBS seria interessante ter um canal no YouTube que eles não têm, né? Eu estou falando exatamente o objetivo era esse, falando exatamente isso, ou seja, está aí já a grande oportunidade para se iniciar. Ou talvez os próprios clubes já começarem, quem sabe o próprio Juventude, ou Caxias, ou Brasil, ou Pelotas, justamente isso aí. O clube já começar a dizer, olha aqui, ó, RBS, eu já começo a te dar uma plataforma, Exatamente. vamos iniciar fazendo uma... Tá pronto aqui, tu só Tá gera. pronta, tu vai fazer a geração e nós já vamos iniciar nessa aí, quem sabe, uma parceria, ou seja, tudo isso é um ganha-ganha, né? Os clubes vão ter que iniciar, esse é um novo... É a nova forma de fazer a divulgação e a transmissão. Na realidade, a RBS, quando a gente fala RBS, a gente tem que entender que é a Rede Globo. Tá? E a Rede Globo tem uma plataforma, que é a Globoplay. Sim. Tá? Sim. Então poderia passar pela Globoplay. Plataforma tem. Agora, não sei se é a estratégia também, falando nessa área de marketing, se seria a estratégia, porque o Globoplay está direcionado muito mais para séries, para filmes, tá? E é outra história. Agora, vai precisar, justamente por isso que enfocou o Diogo, porque as rádios do interior vão precisar fazer tubo em algum lugar. Eu fico pensando, por exemplo, Aimoré e Novo Hamburgo, que vai ser também nessa rodada. O Aimoré tem uma rádio própria, né? A Índio Capilé. Como que eles vão transmitir o jogo se não tiver imagem? Porque eles não vão poder acessar o estádio, né? É proibido. E talvez, neste caso, não seria liberado a entrada dessas pessoas? No momento, pelo Acho protocolo difícil, né? da federação, que foi apresentado ao governo do estado, não. Mas isso tudo Não. pode ser, né? O que é Então, diferente, né? O protocolo da CBF já é diferente, né? O protocolo da CBF diferente. já libera as rádios. E o protocolo do Rio de Janeiro também liberou as rádios. O que não está bem escrito no protocolo da CBF, que eu não li, eu não consegui encontrar, é se a CBF vai testar os funcionários ou se as rádios têm que comprovar os funcionários testados. No Rio de Janeiro, no Campeonato Carioca, foram as rádios. As rádios apresentaram um documento, o fulano aqui testou negativo, pode entrar. As emissoras vão, né, ter que se envolver de alguma maneira ou de outra para poder colocar esse custo agora numa rádio menor, uma rádio pequena do interior, colocar mais esse custo para cada transmissão também já é um... Agora é ruim, né? Já é um ruim, peso. né? Já é um peso, né? Não O que tem que se entender, nós, na Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, a ASEG,
através do presidente Alex Bagé, mas nós conversamos, né, dentro daquilo que é o nosso núcleo, vamos dizer, não é? E claro que a gente gostaria que tivesse pelo menos um narrador de cada rádio. Não é? Seria talvez o ideal, um narrador e um repórter. Mas, diante daquilo que o governador Eduardo Leite era tão reticente em liberar o futebol, né, o protocolo que se achou melhor fazer foi justamente esse. Ou seja, apenas o pessoal de operação da emissora que detém os direitos de transmissão, no caso a RBS, é que tem acesso ao estádio. E é bom lembrar que nem o pessoal de microfone da RBS vai ter acesso ao estádio. Vai ser tudo narração off-tube. E uma outra coisa que a própria RBS se comprometeu, né, Rogério, é passar o pós-jogo, né, para as emissoras de rádio. O que é curioso porque ainda não houve uma definição de como vai ser. Afinal de contas, quarta-feira tem Grenal, 9h30, e aí eu fico perguntando assim, tem Cudê e tem Renato para se ouvir. Como é que faz, né? São dois aspectos que ainda, né, carecem dessa definição, mas aí são aspectos que têm repercussão para o público, mas diz respeito a nós internamente. Esse que o Diogo está enfocando, que são as coletivas depois do jogo, ou dos jogos, e também o material visual. Né? Estávamos tentando e ainda estamos conversando para que, de repente, as outras emissoras que não a RBS tenham um pool e mande um cinegrafista, como acontecia anteriormente no próprio Campeonato Gaúcho. Tá? Mas isso ainda depende de definições. Por isso que eu digo, a gente tem aí um tempo, nós estamos com 1 semana, 8 dias pela frente, seria interessante já termos essas definições até o final de semana, para todo mundo ficar sabendo e tranquilo e potencializar o Campeonato Gaúcho, porque essa retomada, ela não é fácil. Ela não é fácil, ainda mais nesses termos. Então, claro, está todo mundo aí sequioso, querendo futebol, querendo jogar. O Brandão, então, está lá com a base dos anos 80 do Grêmio lá, sem poder jogar, parada, né? E querendo fazer um joguinho. Todo mundo quer correr uma peladinha e tal, e ver futebol. Né? Só que essa retomada, ela é difícil. E para empolgar um campeonato gaúcho, o presidente do Grêmio já tinha jogado a taça para o Caxias. Né? O Romildo já queria entregar a taça para o Caxias. Então, para empolgar isso não vai ser fácil. Bom, muitas opiniões aqui também. Vai ter tudo normal, o VAR, Gandula... Tudo normal. Não, tudo normal. O VAR para o Grenal... Na verdade, o VAR para o Grenal é uma pergunta mais do que interessante, Brandão. Os caras vão estar lá nas cabines, não pode o pessoal da imprensa... Não, até o VAR não precisa estar no estádio, né? Ele pode estar em outro lugar. O problema é o custo, né? Porque está no regulamento do Campeonato Gaúcho que VAR no jogo da dupla Grenal, a dupla Grenal paga. E como a dupla Grenal está com problemas financeiros, e é normal, eu acho que 40 mil não é um problema para a dupla Grenal hoje, né? Não seria mesmo com tantos problemas, mas mesmo assim... É uma coisa para se avaliar. 40 mil... Custo, né, é custo. Um custo, Nesse né? momento, custo é custo. Porque tu não tem renda, tu não tem os bares, todo aquele, né, o match day, tu não tem nenhuma receita disso. Mas tu estava falando, Rogério, tudo isso vai ser um aprendizado nesse momento, né? Então nós teremos o primeiro jogo que... Depois do primeiro jogo vai ter que ser feito um apanhado, o que funcionou, o que não funcionou, talvez tenha que se propor novas situações para esse protocolo, talvez algumas funcionem bem ou todas funcionem, ou seja, vai ser um aprendizado, estamos aprendendo novamente como que se faz as coisas do diferente. Né? Outro detalhe curioso que vai ser, que eu tenho essa curiosidade, como é Grenal já, né? Como é que vai ser o entorno, torcida... Polícia, vai proibir, vai ter churrasquinho, vai ser isso aí? Eu entendo que eu não sei o protocolo ainda que está sendo adotado e pensado pela Brigada Militar, pelas autoridades policiais e autoridades do governo do estado. O protocolo da federação é 4,5 km, né, de perímetro. O que eu entendo é isso, tem que ser um protocolo tipo Copa do Mundo. Tipo Copa do Mundo, é. Copa do Mundo. Por exemplo, o Grenal é no Beira-Rio. Sim, é. Tá. Tô fazendo não é uma pergunta, Fez uma pergunta, eu respondi. Tô
Mas repórter atilado, tá esperto. O Grenal é no Beira-Rio, vírgula. Tá? Então tem que fazer o seguinte, Shopping Praia de Belas, Ipiranga, Já está fechado. ali é o limite. Não, Entendeu? é bom. Ali é bom. Ali é o limite. Não, de lá para cá não tem, nada. E depois aqui, mais perto do Beira-Rio, né, é um hospital, né, não vai haver aglomeração por ali. A grande preocupação que eu tenho é bem na frente do Beira-Rio mesmo. Ali, exatamente onde tem um posto de gasolina. Mas agora eu te faço onde uma já tem pergunta. Teria algum restaurante? problema, por exemplo, tu pensar em já inovar em alguma situação dessa aí? Por exemplo, inovar não, pegar uma situação, fazer como os cinemas que estão fazendo. Drive-in. Drive-in. Eu pensei Ou seja, que ali, Essa é uma- ali já essa existe é o uma pergunta local, boa. tá? Já existe o local. O jogo é ali no Beira-Rio, tá? Bota lá Tu já faz um telão ali fora, faz atendimento aos carros, mas ou seja, isso- serve mas uma isso bebida, pode fazer serve sabe um onde, negócio ali. Ou seja, tu cria um O Inter evento propôs- que não tem aglomeração, ou seja, tenha de carro. Não, mas Isso aí eu vou te dar uma em informação, movimento. Vou te então. dar o local, o Anfiteatro Pôr do Sim, Sol. sim, sim. Vou dar uma informação, então, baseado nisso que o Gilmar falou pra gente. O Inter falou com a Abril. Olha, vamos colocar um telão aqui do lado de fora do Beira-Rio, vamos colocar os carros aqui e vamos fazer um drive-in igual a prefeitura está fazendo. A Abril disse, a gente não quer se responsabilizar por isso. Não acho, sinceramente, não sei de quem partiu essa ideia. Foi do Inter. Não. A pessoa eu não sei, mas foi do clube. Não vejo essa ideia como interessante para ser nesse local. Vejo a ideia como interessante para ser mais afastado. Mas eu acho que o fato de terem pensado já me deixa feliz. Sim, não, mas eu digo assim, a gente tem que fazer um pensamento, né, mais globalizado. Mas na história. acho que a Abril foi muito temerária, né? Porque do lado do Beira-Rio já acontece uma coisa muito parecida com essa. Eu mesmo fui no show da Prefeitura de Porto Alegre, né, que a Prefeitura propôs, esse drive-in, extremamente seguro, é uma coisa muito segura. Não estou nem aqui falando de custo, nem Sim, nada, mas né? aonde isso, Diogo? No estacionamento da EPTC, que é do lado do Beira-Rio. A Prefeitura de Porto passando Alegre está ali, fazendo uma passando. série de shows. Sim, não. Mas Tudo bem. ali perto já aconteceu e a Abril não quer fazer uma coisa mas por não medo. mas não era jogo e não era Grenal, Diogo. Não, mas é que daí seriam só torcedores do Inter. Tu acha que o torcedor do Inter ia brigar com outro ali, com o carro? Nós já vimos isso em Ah, torcida. não, já. Mas Nós cobra já- caro, Rogério, cobra olha, caro. Eu pensei em algo mais, nesse momento, acho que tem que ser mais tranquilo, mas É que no isto- anfiteatro, por exemplo, daria gremista e colorado, daí mas- daria confusão. Mas isso eu acho que é algo de se pensar, talvez não para esse que esteja no primeiro, mas eu acho que é um novo produto. Pro Brasileirão, daqui a pouco. Pro Brasileirão, ou pro próprio Gauchão, mais para frente. Tu organizar, porque, por exemplo, tu é sócio do Grêmio, ou seja, fazer lá perto da Arena, tu é sócio do Inter, e por que não fazer nos dois locais? Por que tu não faz um lá na Arena? O Grêmio tem um baita estacionamento Tem do lado uma da baita arena área, ali. a área externa do estacionamento cabe 3.200 carros lá. E tu faz um ali no Beira-Rio, ou seja, o Inter faz o dele, aí faz já pro teu evoluímos. associado. Vem cá, para faz só um pro pouquinho. teu associado. Vamos fazer, nós estamos dando ideia para esses caras. Vamos começar a Deixa. cobrar disso aí. consultoria aí. Vamos eu acho fazer essa consultoria. porque pro Brasileirão Essa- não vai dar, aí né? já me serve. Se fizer em 2 pontos distintos, Faz aí porque- já... E tu já valoriza o teu associado. Ou seja, lá no Beira-Rio tu faz para o associado do Inter, lá na Arena tu faz para o associado do Grêmio. Ou seja, tu entra, o cara está em dia, tarará, tem direito a Boa. entrar. Parará, e assim vai. Ou seja, tem muita... Fecho melhor do que a minha sugestão do anfiteatro. Essa de ser em 2 pontos. E É, já o Be- estende isso aí pós, né? Porque depois, quando normalizar tudo, quantas pessoas ficam de fora e não conseguem entrar no estádio para assistir o jogo? Aí ficam tudo ali nos arredores fazendo isso que nós bagunça. estávamos falando, ou seja, tem muita coisa agora com essa nova situação que dá para trabalhar, tem muitas possibilidades, muitas O coisas. home novas. office é algo que vai ficar institucionalizado. Algumas eu empresas sei. com mais, outras menos. Nós, por exemplo, aqui a gente já tem. Né? A partir de agora, a televisão vai funcionar como se fosse rádio, em termos de ter entrevistado. Porque com as plataformas, você bota o entrevistado Tem imagem, direto. né? Eu sei de duas hoje, emissoras- sabe quem é que eu queria trazer aqui? E não, só que eu compreendo, não foi liberado. Queria entrevistar o Theo José, que vai narrar o jogo de amanhã, o Fla-Flu. Já liberaram ele demais, né, Rogério? Aliás, a equipe de amanhã é o Theo José narrando. Essa é a minha curiosidade. Tem Tá? equipe completa já? Não sei os repórteres, Ah, tá. tá? Nem sei se Mas vai ter, né? os comentaristas vão ser... porque também vai ser off-tube, Ah, tá. tá? Eu não, acho que não vai ter repórter no estádio.
Se bem que O Fluminense da pôs, TV né? Fluminense, a Flu TV colocou. Isso. A Flá TV também pôs quando teve. Talvez coloque, mas enfim. Eu sei que os comentaristas são o Atirson, tá? E o Carlos Alberto. Que também é da Fox. Carlos Alberto é jogador do Grêmio? Não. O Carlos Que Alberto. no Grêmio. Que jogou no Vasco também. Jogou no Fluminense, não foi jogou? campeão do- O Carlos Alberto. E no Vasco também. Sim, O Atirson no também. caso é Fla-Flu. Do Fluminense ele foi pro Porto, daí com 19 anos ele foi campeão lá. É, Então, então, eles pegaram o da Atirson Fox. Flamengo e o Carlos Alberto Fluminense. Eu não tenho certeza se o Atirson também é funcionário da Fox. Daqui a pouco sim, então pegaram toda a equipe da Fox. Pode ser. O Carlos Alberto é da Fox. Fox, com certeza, garantido. Mas o que aconteceu? Achei legal. Como hoje a gente vive um momento de transição, a ESPN já era Disney e a Fox foi comprada pela Disney, não é o contrário. Não, é isso aí mesmo. A ESPN já era Disney e a Fox foi comprada pela Disney. Então, como ainda é um momento de transição, de união das equipes, a Disney não liberou para que o Theo José ficasse dando entrevista. Ele deu uma entrevista ontem, me disse o Dilson Mota, que é diretor lá da Fox, que o Theo José vai gravar um vídeo e vai distribuir isso. Talvez amanhã a gente tenha esse vídeo. Era a ideia, pelo menos. Legal. Né? Para que ele... E é uma valorização extraordinária para ele. E no final de semana Imagina. passado, dentro dessa ideia da mescla que está citando, Rogério, a apresentadora da Fox, da ESPN, ela apresentou um programa da Fox, né, para iniciar já essa mescla sim, Fox e ESPN, né? Sim. Foi a primeira apresentação de um funcionário da ESPN dentro da Fox, né? Sim. O que vamos ver o futuro disso, né? Que no caso do Theo e desses outros dois, do Atirson e do Carlos Alberto, é diferente. Porque eles estão sendo emprestados para o SBT. Sim. Quer dizer... Curiosidade da última transmissão da história do SBT, 2003, né? O narrador foi o Paulo Andrade, hoje narrador da ESPN, né? E o comentarista do jogo foi o Elia Júnior, né? Então foi a última transmissão da história do SBT. Foi aquela também. Libertadores do Corinthians com o Grêmio? Foi... acho que foi. Que ano Acho que foi foi o isso, Campeonato Brasileiro, Rogério, um jogo do Campeonato Brasileiro, 2003. 3. Porque a maior audiência, até eu falei ontem, a maior audiência que teve o SBT foi naquela final Grêmio e Corinthians, que foi transmitida pelo SBT. Mas o último Que o a última Corinthians transmissão de 2003. ganhou em São Paulo e ganhou aqui no Olímpico também. Mas é Copa do Brasil? Copa do Brasil. Eu não me lembro qual foi o ano aquilo. Não, mas aquilo lá foi 90 e poucos, 97, 96. Foi antes, então, dessa decisão. Foi antes dessa decisão, então. 90, não, 95 não, foi 94 ou 5. E o Martim Gomes de Freitas, nosso colega uruguaio, lembra também que o Zico e o Rivelino estarão comentando o jogo no intervalo das suas casas. Então darão pitacos também no intervalo. Legal, legal. Bom, nós temos aqui muitas opiniões, muitos amigos que estão nos acompanhando e a gente vai em seguida falar um pouco mais sobre a medida provisória. O Gilmar estava me alertando, inclusive, que já existe um PL, um projeto de lei, que é muito parecido com essa medida provisória, não é, que foi editada pelo governo federal. Vamos falar em seguidinha sobre isso, porque agora é hora de lembrar da Claro. Você tem aí os 4.5G da Claro até 10 vezes mais rápido. E essa oferta do pós da Claro, você não pode deixar passar em branco, não. Você tem aí 20 GB. Desses 20 GB, você tem 8 GB para navegar como você bem entender na internet. Tem mais outros 8 GB para curtir séries e filmes. E tem ainda, de bônus, 4 GB quando você fizer a portabilidade. Então, vou repetir. Tá? O 4.5G da Claro, que é até 10 vezes mais rápido, você tem no plano pós 20 GB. 8 para navegar como bem entender na internet, mais 8 para você curtir séries e filmes e ainda tem na portabilidade um bônus de 4 GB. Né? É uma barbada. E tudo isso por apenas R$ 119,99 ao mês. R$ 119,99 ao mês. E quer mais uma vantagem? Você não precisa sair de casa para contratar o plano, não. Basta que você acesse claro.com.br/pós, né? Ou então você vai no 0800 da Claro, 0800 720 1234. 0800 720 1234. Confira.
Deixa o sol entrar. Claro. Vamos às mensagens da Claro e do Banrisul e a gente volta em seguida enfocando essa questão das transmissões aí. Instante só. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixa o sol entrar. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Essa parceria faz a diferença. Banrisul e você. Lembrando sempre que, para a sua segurança, o cartão virtual do Banrisul está aí à sua disposição. Compre nesse momento com o cartão virtual do Banrisul. E lembrando sempre que pelo Banrisul Digital você pode fazer o gerenciamento da sua conta de onde você estiver. Se você preferir ir ao banco, precisa agora fazer um agendamento. Faz um agendamento prévio para ser atendido presencialmente em uma das agências do Banrisul. Mas com o Banrisul Digital você está muito bem servido, porque de onde você estiver, você faz a administração da sua conta corrente do Banrisul. Gilmar, como é que é essa história que tem já um projeto de lei parecido com essa medida provisória? Então, existe o projeto de lei, é o 68 de 2017, já tem uma redação com alguns tópicos que tem hoje na MP. Então, o que nós estávamos comentando é que a MP essa tem um prazo, né? Sim. Assim que ela tem que virar um projeto de lei, ou tem que virar uma lei. Eu não sei se eles vão misturar as duas ou se vão alterar. Certamente essa medida provisória vai ser alterada, né? Sim. Mas hoje é o que temos, hoje é o que está aí. E assim, sem querer entrar no fato, é boa, é ruim, não sei o que temos. O que nós temos? Nós temos hoje uma MP que diz que os clubes, o mandante pode não, ele é detentor dos direitos de transmissão. Tem outras, ficou mais forte, tem outros itens da MP que favorecem esse momento de pandemia uma que é para os clubes, que são os contratos. Exatamente. Mas o que ficou e que pega mais, até por essa celeuma que foi criada do Flamengo com a Rede Globo, sem dúvida alguma que é isso aí. O mandante é que tem o direito de negociar a transmissão. Direito de negociar as transmissões. A gente tem que olhar, obviamente, não dá para deixar isso fora, assim, é que as pessoas perguntam, assim, como perguntasse, o que tu acha dessa? Eu acho ela uma grande, é uma bomba atômica de oportunidade nesse momento para os clubes. Só que tem que respeitar os contratos existentes, né? E aí a gente vai entrar naquela linha, mas como que fica o clube o pequeno quando ele joga, como é que ele vai fazer, se ele vai ter condições, porque o grande todos sabemos que isso melhora, teoricamente, quase todos os clubes grandes vão ter uma melhora, mas os menores, como que ficam? Eu enxergo particularmente, e com vários colegas da área, enxergo que ele também é uma oportunidade para os menores. Se eles se unirem, vai ficar melhor ainda. Se existir uma questão de uma liga, seria o ideal. Mas eu sinceramente não acredito muito nisso no Brasil neste momento, tendo em vista as atitudes que o Flamengo está tomando, tendo em vista alguns outros clubes que seguem ele, etc. No caso, a União dos Menores seria um pool para transmissões? Uma liga, tipo um clube dos 13 de clubes menores, talvez, para fazer a negociação deles. No caso, não seria eu, o Brandão, o Gilmar e o Rogério vendendo para os pequenos. Seriam os pequenos juntos. Os pequenos juntos, exatamente. Entendi. Isso é um caminho que pode existir. Ou, se não existir esse entendimento, que a gente sabe que às vezes os clubes de futebol não conseguem se entender direito, mas isso seria o melhor passo, né? Seria a forma deles enfrentar e de ter uma boa rentabilidade. Eu pego alguns exemplos assim, para dar, porque tem se falado muito nessa questão da transmissão, dos direitos de transmissão de clubes pequenos, que quando o clube pequeno for jogar, ele não vai ter lá. Vamos pegar o Campeonato Carioca, que é o que está se falando mais nesse momento, né? O Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca paga, em média, para clube pequeno, em média não, o menor clube lá, se não me engano, ele ganha de cota em torno de R$500 mil. E o maior em torno de 5 milhões, né?
Mais ou menos isso. É mais ou menos aproximadamente isso, tá? Isso. Agora, então, se você tiver uma fórmula, tá, do qual o clube pequeno tenha no mínimo 2 jogos contra grandes, mas pode ter mais, né? Tem 4 grandes lá, vamos supor que o clube pequeno tenha 4 jogos em casa, ida e volta, vai ter 4 em casa contra clubes grandes. Em 4 jogos desses de transmissões, ele consegue faturar, se bem feito, aí tem um outro ponto que a gente discute ali na frente, se bem feito, muito mais do que esses R$500 mil. Mas muito mais. Nós estamos falando de valores 4, 5 vezes maiores que isso. Aí entra a questão do marketing, que por onde que vai ser a transmissão. Se bem feito, né? Lembra do se bem feito. Eles vão ter que se profissionalizar, ter que se organizar para fazer bem feita essa questão do streaming, que é a forma de fazer essa transmissão. Os aí, grandes não tem problema nenhum, né? Os pequenos seria essa forma. Porque tem... A gente entra em outros pontos aqui, pessoal, assim, Rogério, hoje, tu pega alguns clubes, tá muito fácil, vamos lá, fácil entre aspas, assim, tem o patrocínio do Campeonato Brasileiro, tem alguns clubes que o que faz o departamento de marketing ou a criatividade do clube dele? Nada, absolutamente nada. Ele só sabe que lá dentro do orçamento vai receber X mil reais por estar na Série A ou Série B, né? Porque nas outras tu não recebe, na Série A e Série B, pelos direitos de transmissão. Aquilo lá já entrou para dentro do orçamento, já nem se pensa no que tem que fazer, no que tem que melhorar, e por isso a gente não está pensando, não estão preparados neste momento. Então, isso pode dar um estalo, um início de uma profissionalização muito grande nessa área de streaming, na área do marketing digital dentro dos clubes, que está... A pandemia e essa MP só acelerou esse processo. Ele já existia, né? O que eu penso é o seguinte, eu espero, até coloquei nas minhas redes sociais hoje, uma chamada do jogo de amanhã e botando assim, espero que o Silvio Santos tome gosto. Tá? Porque essa transmissão de amanhã, ela teria, no meu entendimento, que ser uma quebra de paradigma. Né? Ou o próprio SBT... ou a Record, a Bandeirantes não, porque a Bandeirantes já abriu mão de futebol há muito tempo, era o grande canal do esporte, né? E a família Saad lá largou de mão. Tá? Então, que nós tenhamos efetivamente uma quebra de paradigma para que outra rede passe também a se interessar pelas transmissões de futebol, para que a gente possa ter, né, essa negociação. A Record entrou nessa parada aí junto com o SBT e depois puxou o carro. Tá? O SBT colocou as cotas a quase 8 milhões de reais, 7 milhões e 900 mil reais. Parece que são 5 cotas, né, masters e mais outras 5 de apoio. Sei que a possibilidade de faturamento do SBT chega a 56 milhões de reais se todas as cotas forem vendidas plenamente. Até agora tem 2 cotas que eu sei que foram comercializadas. Para esse jogo. Para esse jogo. Para esse jogo. Foram comercializadas 2 cotas. Uma para esse sistema de pagamento, PicPay, né? PicPay. Uhum. Que eu acho que o PicPay está em quase tudo que é live que está sendo realizado. Sim. Tá? São os novos grandes players. Exatamente. E quem comprou hoje, fechou no final da tarde, foi a Ravan. A Ravan fechou uma segunda cota com o SBT. Me surpreenderia se não fechasse, eu diria. Porque já tem uma parceria grande com o SBT, então me surpreenderia se não fechasse. Aí, fora isso, existe toda uma iniciativa do Luciano Hang com o Brusque lá, falamos ontem aqui no programa. Está construindo o estádio lá para o Brusque e tal, já patrocina. O Brusque ganhou a Série D, não foi? Sim, não ganhou, né? Patrolou na Série D. Patrolou, pois é. Então eu espero que isso realmente, né, o SBT tome gosto por isso e que continue e seja, né, um player de TV aberta para dar essa opção para os clubes. Eu não sei se foi o bloqueio da negociação com a Globo que freou o SBT de continuar, ou se foi mesmo só um entendimento do Silvio Santos de que futebol foi legal aquela vez e deu, sabe? Porque tinha tudo o SBT, pelo poderio do seu dono, de fazer futebol tão bem quanto a Rede Globo faz, por exemplo, né? Então, eu não sei exatamente qual foi o motivo, né? Daqui a pouco, o Silvio Santos deve ser muito mais expert nessa situação do que eu
Mas ele deve saber exatamente por que não entrou nessa briga, né? Algum motivo ele tem. Ele continua sendo o Big Boss, tá? Mas tem a segunda geração dele está vindo com força aí. Sim. Inclusive também com atuação política, né? Essa segunda geração dele. Então, não diretamente dele, vamos dizer indiretamente, né? E já tem futebol, e tem futebol na família, né? Pois é. O Alexandre Pato é marido da filha dele. Da filha do Silvio Santos. Bom, vamos antigamente agora tinha um domingo legal, passar né? um pouco mais para o futebol, em seguidinha, inclusive sobre esse jogo de amanhã também aí, com o Jorge Jesus está se metendo em bronca, né? Amanhã ele deve anunciar que vai embora para o Benfica. Agora há pouco. Confirmou agora? Eu vi um post agora há pouco, acho que foi de uma TV de Portugal. Sim, a Sport. Aqui nós temos Sport TV. Lá é a Sport TV. Sport TV. Lá É a Sport TV que estava acertado já. Mas ele não tinha afirmado ainda. Tinha afirmado ainda. Não tinha afirmado ainda. Foi a Sport TV de Portugal já dando como certa a transferência dele e Após o jogo de anunciaria depois amanhã do jogo. Ele não vai falar antes do jogo. Não, com certeza não. Tanto que ele E está aí, sendo quem é que blindado. o Flamengo vai tentar? A gente falou semana passada aqui, né, Diogo? Mas eu acho que não vai ser o Renato, viu? Não, já está se comentando que o Flamengo iria tentar o Gajardo. Galhardo. Eu tenho alguns amigos que são ligados ao Flamengo, disseram que tem nesse primeiro momento uma grande possibilidade do auxiliar do Jorge Jesus ficar. João de Deus? Isso, João de Deus. Teria a possibilidade dele ficar, porque Mas seguiria o ele mesmo não- trabalho. Ele não iria? Isso só amanhã, depois do jogo, é que a gente vai saber. Mas às vezes o cara tem uma grande chance de ser ele agora o protagonista, pode ser. né? O upgrade dele, o upgrade, ou seja, e deve ter um valor interessante envolvido. Do que ser o segundo lá, não sei. Então amanhã que a gente vai saber. Eu só escutei que realmente disseram, existe essa possibilidade, não é certo, Não, mas é uma mas boa, existe essa possibilidade. mesmo que seja especulação, é uma boa especulação, sem É dúvida uma alguma. possibilidade, é uma grande Por possibilidade. falar em upgrade, né, para você dar um ganho aí, ainda pode ser para a janta de hoje, para o seu jantar de hoje. Né? É só você pegar o telefone e ligar 32 22 31 30. 32 22 31 30, que é o telefone da teleentrega e também do sistema Takeaway. Por exemplo, a gente que está na rua aqui, está na RDC, ligando para lá, para o Santo Antônio, a gente passa aqui depois e já leva para casa. Né? Ou se você quiser maior tranquilidade, vai pelo teleentrega. 32 22 31 30, os melhores filés, como eu digo sempre, os filés do Santo Antônio são inigualáveis, inesquecíveis, incomparáveis. Filé é do restaurante Santo Antônio. Vamos às mensagens do Banrisul e também da Claro e nós voltamos em seguida com o Virando o Jogo. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixa o sol entrar. Deixa o sol entrar, claro. Olha, já pintou ali na tela. Tá fininho, hein, professor? Tem Photoshop nessa foto aí, hein? Nada. Tem Photoshop, tá com muito marketing nessa foto. Ali é o pré-pandemia. Hein? Não, aí é na pandemia, hein? Pós-pandemia. Sim, ele ficou. É na pandemia, hein? A academia lá, o CT Ciclo 21, já abriu, fechou. Como é que era aquele negócio que tinha era o Jô Soares que tinha isso? Casa, descasa, casa, sim, não casa, casa, descasa, casa, não é. casa. Agora, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. A gente tá aqui, olha, parece um ioiô, rapaz, parece um ioiô. Aí ele ficou lá sem aluno, um tempo ele resolveu dar uma... Tem que fazer os vídeos, tem que mostrar o exercício, tem que mandar vídeo, faz exercício, manda vídeo, faz exercício. É só que a gente faz agora lá, né? Vem cá, e por sinal, hoje tu traz um vídeo muito interessante, né? Eu já vi na tua hoje- chamada nas redes sociais. A Porque ideia hoje, os né? pais estão em casa com a molecada, com a gurizada. E reclamam que não conseguem treinar por causa dos filhos, né? Então eu resolvi
resolvi hoje pegar a Laurinha que estava comigo para mostrar que dá para fazer junto, né? Então, passei alguns exercícios aí da forma funcional para as crianças, que não vai precisar ter nenhum prejuízo aí, com cargas, com nada, que dá para fazer exercício em casa, né? Então, eu procurei fazer os trabalhinhos com a Laurinha hoje ali, para os pais poderem, uma forma de brincar, um lúdico, né? E fazendo uma atividade física, né? E é um trajeto pequeno ali, dá para você fazer numa uma sala, garagem, né? Uma sala que seja um pouquinho maior, dá para fazer, tranquilo. O que tem ali? Nós estamos Eu falando peguei de duas garrafinhas de álcool, né? 2,5 metros ali? Isso, mais ou menos isso. Aí peguei as garrafinhas de álcool para montar alguns exercíciozinhos, né? E aí já tá também trabalhando muitas valências físicas aí, né? Coordenação motora, agilidade. Esse exercício é bem difícil, ó. Mas ela tá brincando de levar a garrafinha para um lado e para o outro, trabalhando no abdômen, ó. Que legal. Então isso é bacana para os pais que reclamam, não dá para treinar, dá sim, inventa alguma coisa que seu filho também possa fazer, um personal kids online, alguma coisa assim, né? Olha lá, olha a pose. Um agachamentinho. Bem legal. E é uma brincadeira, né? 5 anos, Rogério. É 5 lúdico. anos, ó. Fazendo burpees agora aí, que é o exercício mais... E tu me disseste que ela gosta de fazer esse exercício, né? Gosta, esse burpees falar em aí. burpees, ela gosta de brincar no burpees. Muito legal. E isso é uma coisa que eu vejo bastante, né? Os alunos, em casa não dá. Eu comecei a fazer, meu filho não deixou, minha filha não deixou. E isso aí eu vejo bastante o pessoal reclamar, né? Ô, Brandão, e para os adultos, como é que está o sistema? Os adultos, a gente já tinha alguns alunos fazendo online. Aí eu mudei, depois da pandemia, para os que já estavam frequentando a academia, quando liberou, né? Naqueles 16 metros quadrados. Porque não tem como ficar fechado mais todo esse tempo, né, Jair? Eu fiquei fechado praticamente 100 dias, assim, de os alunos não frequentarem. Ia um ou outro treinar até com medo da pandemia. Então, o pessoal comprou a ideia e a gente está fazendo o mesmo treinamento que estava sendo feito no CT, né? Na segunda, quarta e sexta, está sendo feito segunda, quarta e sexta no online. E como é que o pessoal pode chegar nisso para se inscrever? E aí tem muita gente mandando WhatsApp para perguntar como é que está funcionando o CT, né? A maioria está sabendo já que está funcionando da forma online. E a gente está fazendo as inscrições dos alunos já como se fosse presencial, mas da forma online, a qualquer momento, né, que tiver tudo liberado, a gente começa a fazer no CT. Pode ser naquele WhatsApp? O WhatsApp ali, né? 99606-1956. 1956, né? Inclusive eu estou respondendo bastante mensagem dos alunos que querem já se matricular, né? Porque a gente também está com uma promoção ainda de pandemia daquele período, né? Sim. E ela vai estender até acabar a pandemia, né? Certo. O pessoal se inscreve, faz online nesse primeiro momento, liberou, já começa a marcar o seu horário ali, né? Para fazer. Vamos lá, porque todo mundo tem que se apoiar, se ajudar nessa hora, né? Não é que nem o governo do estado aí, né? O governo do estado hoje estava recebendo, deve ter recebido, porque a previsão era hoje, mais de 400 milhões de reais, né? 430 e... Quanto que vinha do governo federal? Eles falaram 400 no anúncio. Não, é mais, é a segunda parcela já. É um monte de dinheiro, deixa eu ver quanto que tá. O governador Eduardo Leite está recebendo aí, lá do governo federal. Ah, rapaz. Achar aqui nesse monte de... Não é fácil. Não é fácil. Quanto que está o governo do estado? É 436 milhões, parece, que hoje está recebendo. Mas é mais de 400. Mais de 400. Então, dá para pagar a folha aí, né? Que continua atrasada a folha de pagamento do funcionalismo estadual. Bom, nós estamos caminhando para o final do programa, temos mais 2 minutos, mas eu queria, Gilmar, né, falando ainda sobre esse projeto de lei que contempla, não a medida provisória, mas o projeto de lei especificamente, que vai tramitar, que contempla os outros esportes, né, que não o futebol. É, exatamente. Que a gente estava comentando que tem um ponto ali que é muito importante, que ele é referente à Lei de Incentivo ao Esporte Federal, que ele fala num aumento da alíquota. Tá? Eu não sei exatamente qual é o aumento que eles estão propondo, mas isso é muito importante, porque todos os esportes que não o futebol, praticamente há muitos anos não conseguem patrocínio ou se sustentar a não ser pela Lei de Incentivo ao Esporte. Sim. Como a alíquota é 1% sobre o lucro líquido das empresas, sobre o imposto a pagar das empresas, ou 6%
da pessoa física, mas a pessoa física é muito difícil, as pessoas não querem se expor, etc. e tal. Sim. A gente sempre tem o apoio das normalmente empresas. é pessoa jurídica. Pessoa jurídica, exato. Só que 1% é muito pouco. Tu vê a Lei Rouanet, que é da cultura, são 4%. Então, a comunidade do esporte está fazendo uma força muito grande lá no Senado para o aumento, e ele está na pauta dessa PL 68 de 2017, um aumento da alíquota. É muito importante, a gente não sabe se é para 2, para 3 ou para 4, seria maravilhoso se fosse para uma alíquota igual à da Rouanet, que é 4%, que é o que daria suporte, e hoje não tem outra forma mesmo de se sustentar essas outras atividades. Vôlei, basquete, tênis, qualquer outro esporte hoje depende da lei de incentivo ao esporte federal. Até para incentivar o começo, né, de novos atletas nesses esportes. Isso é fundamental. Tu vê que a manutenção de alguns, né, o Isaías Queiroz, por exemplo, na Olimpíada passada, ele foi muito bem, medalhou numa competição que o Brasil nunca tinha conseguido uma medalha na Olimpíada, chegou aqui, teve que parar de treinar, porque não tinha mais dinheiro, né? Exato. E o cara é medalhista olímpico. Mas os clubes hoje têm usado muito, e os clubes de futebol também, né? O Grêmio eu conheço os projetos, o Inter eu não sei se tem, mas quase todos os clubes de futebol hoje... O CT lá de Eldorado está tem algumas coisas em cima de lei de incentivo ao esporte. Só que captar em cima de 1% é muito difícil. Tem que ter muito lucro a empresa, só grandes bancos, grandes empresas. Com 2, 3, 4%, tu já tem um pedaço maior da economia para poder fazer isso. Vamos acompanhar isso também, porque isso é muito importante para o esporte. A gente se centra muito no futebol, claro que vai continuar sendo o carro-chefe, mas os outros esportes, o incentivo, e isso partindo do governo, dos governos, é, sem dúvida alguma, de fundamental importância. Gilmar Machado, muito obrigado, né? Prazer em te reencontrar. Vai ficar por aqui pela terrinha um tempo agora, né? Agora estamos aí, né? Tá pouco bom. trancado, não muito, então vamos começar a pensar, bolar algumas coisas aí, a gente tem boas oportunidades. Tá? Obrigado a todos aí. Professor Leandro Brandão, vamos lá. Vamos permanecer firmes e fortes aí, que já está passando. Diogo Rossi, até amanhã então. Até amanhã. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã, 8h15 da noite, com Virando o Jogo. E o convite para você permanecer conosco, está chegando o Cadu Oliveira com o 2 Toques. Tchau. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. E claro, deixe o sol entrar. Claro.